A pedofilia é uma doença ou é um crime? O que vocês não me perguntam aqui que eu não venho falar, gente? Esse é um assunto super cabeludo que está gerando uma polêmica essa semana, porque houve uma série da Globo News falando sobre pedofilia, né, explicando o que era, quais são as consequências, e no último episódio dessa série eles apresentaram o argumento que a pedofilia é uma doença que tem que ser tratada, que não é um crime. O que aconteceu? O Olavo de Carvalho colocou uma postagem dele no Facebook dizendo o seguinte: estratégia do movimento pró-pedofilia. Primeiro dizem que é uma doença para não dizer que é crime, depois tornam crime dizer que é doença. O Eduardo Bolsonaro compartilhou isso e agora uma porção de pessoas estão compartilhando essa ideia de que há um movimento pró-pedofilia, para legalizar a pedofilia, para que se torne normal a pedofilia, que não se torne mais um crime e que nem se torne uma doença. No final das contas, vire normal e todo mundo vire pedófilo no mundo. Primeiro que não dá pra levar a sério o Olavo de Carvalho, né? Se você leva esse cara a sério, você é um coitado, porque, a questão não é dizer se é uma doença ou não. Há 100 anos que se definiu pela primeira vez que pedofilia é uma doença, é um transtorno psiquiátrico, já aparece em manuais de psiquiatria, de medicina, desde 1918, então não é agora que inventaram que pedofilia é uma doença, e eu acho que essa questão aí entre se é uma doença ou um crime não é necessariamente excludente, a gente já vai entrar nessa questão. O que define pedofilia? O que é pedofilia de acordo com a psiquiatria? No principal manual de psiquiatria dos Estados Unidos é chamado de transtorno pedofílico, e determina que é um comportamento crônico, né, de pelo menos 6 meses de interesse de atração sexual por crianças pré-pubescentes, ou seja, crianças que não entraram na puberdade ainda, de 12 anos ou menos, ou 13, depende, né, depende da definição, mas geralmente ali em torno de 12, 13 anos para menos. Depois que essa atração cause problemas sociais para a pessoa, né, que ela tenha problemas de convivência, que tenha pelo menos 16 anos de idade, seja 5 anos mais velho do que as crianças. Geralmente esse transtorno se manifesta na adolescência, então a pessoa cresce sentindo atrações por criança e não tem cura. Pode ser tratado, pode ser controlado, mas não tem cura. Ou seja, é um transtorno psiquiátrico, é um transtorno mental, mas não é crime. Por quê? Porque o pensamento nosso, né, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, não é crime. Você ter vontade de roubar uma coisa não é crime. Você querer matar alguém não é crime. O crime é quando você vai e realiza o crime, né? Quando você vai lá e rouba alguma coisa de alguém, quando você vai lá e mata alguém, ou quando você tem uma atração por uma criança e você vai lá e molesta essa criança, abusa sexualmente dessa criança. Então, ter atração por crianças não é um crime, é um transtorno mental, mas o ato de ir lá e praticar abuso sexual, abusar de uma criança menor de 13 ou 12 anos, é crime. A idade de consenso varia de acordo com país por país, né? Tem muitos países no qual há uma idade de consenso menor, né, que é quando ele conscientemente pode dar o consenso para relações sexuais ou para atos sexuais. No Brasil, a idade de consenso é 14 anos, nos Estados Unidos é 16 em alguns estados, mas 18 em outros estados, e tem países como o Bahrein, por exemplo, que a idade de consenso é 21 anos. Então, se você tiver relações sexuais com uma mulher com menos de 21 anos, você está cometendo um crime. Mas no Brasil é a partir de 14 anos. Na psiquiatria, a pedofilia é tratada como se fosse uma orientação sexual, uma espécie de uma orientação sexual, né? Como ser heterossexual, como ser homossexual. Então há pessoas que são pedófilas e isso acometeria em torno de 1 a 3% da população, né? Não há estatísticas precisas porque muitos dos pedófilos, como há um grande estigma social, e deve haver realmente, é uma coisa horrível você pensar em um adulto transando com uma criança, mas como há um grande estigma social, muitos pedófilos não se manifestam, então eles não procuram ajuda, não procuram nenhum auxílio, então não dá para estimar com precisão qual o percentual da população é de pedófilos, mas o que se sabe é que boa parte dos pedófilos são homens. Há indícios, há casos de mulheres pedófilas também, mas são muito mais raros, e o fato da pessoa ser pedófila, ter esse transtorno psiquiátrico, não é uma justificativa para evitar a prisão ou evitar a criminalização, né? Não é o tipo de transtorno psiquiátrico que faz com que a pessoa não responda aos seus atos, a não ser que ela tenha outros transtornos pelos quais ela não responde pelos seus atos. Mas geralmente, se um pedófilo for pego e julgado por abuso sexual de menores, ele pode ser condenado à cadeia ou, em outros casos, tratamento clínico, né, dependendo da situação. Isso é julgado caso a caso. Para dar uma versão sem distorções conspiratórias, como o Olavo de Carvalho disse ali, né, essa manobra mundial para legalizar a pedofilia, segundo o Olavo de Carvalho, não há isso. O que há é um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental
que é essa atração por crianças, né, que é o transtorno pedofílico. Isso é uma doença que deve ser tratada. E há o crime, né, de abuso de menores, que nem sempre é realizada por pedófilos. Há muitos crimes sexuais que não são cometidos por pessoas heterossexuais ou homossexuais também, né, nos dois casos, mas que não são pedófilos, que não têm esse transtorno. Não dá para confundir que todos os pedófilos são criminosos e nem que todos os criminosos sexuais são pedófilos, são coisas diferentes. Eu até mencionei um caso uma vez aqui, quando eu estive em Veneza, eu mencionei o caso do Thomas Mann, um escritor alemão, que escreveu o livro Morte em Veneza, no qual ele descreve um senhor de idade que tem atração sexual por um menino. E nos diários do Thomas Mann, né, parece que houve um monte de casos domésticos ali, de briga com a mulher dele por causa disso, porque ele era um pedófilo, provavelmente, talvez tivesse esse transtorno, mas ele não era um criminoso, ele não se sabe de nenhum caso no qual ele tenha transado com uma criança. Então é um caso famoso de um pedófilo, Thomas Mann, que não era um criminoso. Ele era uma pessoa doente, era uma pessoa que precisava de tratamento, mas não cometeu nenhum crime. Enquanto a gente não viver num mundo como Minority Report, não sei se vocês viram esse filme, no qual as pessoas são presas por seus pensamentos, a atração sexual, seja por homem e mulher, por criança, não é crime, né? Pode ser horrível, nesse último caso, pode ser pavoroso, mas não é crime. E do mesmo modo que há celibatários, né, heterossexuais celibatários ou gays celibatários, pessoas que decidem não ter relações sexuais com ninguém, ou mesmo caso de homossexuais que têm relações heterossexuais por causa de pressão social, por causa da família. Então, há muitos casos de pedófilos que têm relações sexuais com adultos ou que não têm relações sexuais nenhuma porque eles não querem agir de acordo com a sua tendência de atração sexual. Vou tirar para vocês aqui 2 links para vocês consultarem isso, que tem a ver com o crime, né, de abuso sexual, tem a ver com a questão da pedofilia. Então, se vocês quiserem conferir para ler um pouco mais sobre esse assunto, vou deixar aqui embaixo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, o que vocês viram sobre esse assunto essa semana, porque eu vi muita gente debatendo esse assunto, muita gente escandalizada com essa questão de querer legalizar a pedofilia, que é uma baita uma mentira, um baita de um delírio do Olavo de Carvalho. Então, não acreditem nisso, não é isso que está acontecendo. Como eu disse, há 100 anos ou mais, a pedofilia é considerada uma doença, um transtorno psiquiátrico. Então, quero saber o que vocês pensam sobre isso. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!